Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Assistindo uma pregação e, e notando ali aquela palavra pregada, porque era verdade, o que o pastor pregava era uma grande verdade, ele pregou a Bíblia, mas uma palavra que não nos leva ao arrependimento, uma palavra para novos convertidos, para pessoas que acabaram de se converter e precisa conhecer a base do Evangelho, que Jesus morreu por nós e ele perdoa os nossos pecados. E só que essa é uma palavra que é verdadeira e faz parte do Evangelho, mas é uma palavra que todo ser humano sabe. Inclusive os ímpios, inclusive quem não lê a Bíblia, inclusive os ateus, os satanistas. Tem um jovem satanista muito famoso nas redes sociais e ele sempre fala do Evangelho e ele fala que todo aquele que se arrepender dos seus pecados serão salvos. É uma palavra verdadeira, mas isso todos sabem. Só que nós já cristãos, já estamos numa caminhada com o Senhor, nós precisamos de uma palavra que nos confronta nos nossos pecados. Nós que já sabemos dessa palavra de salvação, nós precisamos de um alimento. Olha o que diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. É difícil e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Nós que já somos crentes, já somos cristãos, já convertidos, nós precisamos de uma palavra de arrependimento, uma palavra que nos coloque de joelho diante ao Senhor, aos pés da cruz, uma palavra que irá nos edificar para não sermos como crianças, mas como adultos espirituais, para que possamos ensinar aí sim para os que estão chegando agora, os novos na fé, as crianças espirituais, sobre o arrependimento. Igrejas que até hoje ainda insistem no evangelho que cria cristãos dependentes, cristãos fracos, cristãos que por qualquer coisinha se desesperam e não consegue ele mesmo entrar na presença do Senhor. Esse evangelho fraco, esse evangelho de conversão, para ser pregado ainda em todos os cultos de domingo, é um evangelho muito leve para quem já é cristão. E olha o que Paulo diz aqui. Paulo não, perdão, o escritor de Hebreus, que nós não temos certeza. No capítulo 6, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele já está falando aqui que já chegou uma hora que a gente não tem mais que pregar esse evangelho de arrependimento para os cristãos. Esse é um evangelho para os novos convertidos. Esse evangelho, se Deus permitir, ele volta a pregar. Mas devido à necessidade dessa pessoa não ter ainda tendo um amadurecimento espiritual e alcançado um nível adulto espiritual. Nós temos que entender que o evangelho que diz que nós somos maus, né?
A palavra diz que vós que sois maus, né? E também somos todos pecadores. Essa palavra nós já conhecemos. E nós não devemos nos apegar a isso. Nós devemos nos apegar quando Jesus disse: sejam santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser imitadores de Jesus. Assim como Paulo nos ensinou que nós devemos ser imitador de Paulo, porque Paulo é imitador de Jesus. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos discipular pessoas a andar no nosso caminho, assim como nós andamos nos caminhos de Jesus. Então, assim como Paulo nos ensinou a andar nos caminhos dele, nós devemos fazer agora discípulos para amadurecer. Não só receber o leitinho espiritual, mas agora comer uma comida mais sólida, uma palavra mais dura, uma palavra que confronta e que nos mostra que nós somos sim pecadores, mas devemos buscar no arrependimento, andar na presença de Jesus para ser santo, como ele é santo. Então, não se apega ao evangelho da conversão. Você que já se converteu, já tem tempo, se baseie numa palavra de arrependimento, de transformação. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A palavra não é tão doce, a palavra não é tão amável. Temos que parar de romantizar o evangelho, porque é uma guerra espiritual, é uma luta contra as trevas, e aonde vai vencer aquele que estiver andando na presença do Senhor. E aí nós temos que ser maduros, né? Temos que ser crescidos espiritualmente, adultos, para estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.